Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, das nossas congregações 13 de Maio, Mossoró, Patu, Almino Afonso e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e de Catolé do Rocha, na Paraíba. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Hoje, dia de oração e estudo, nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero orar, pedir a bênção de Deus para essa exposição bíblica e pelos nossos irmãos. Deus e Pai, que a tua graça bendita e maravilhosa alcance, Senhor, o teu povo, que está agora reunido também, e vamos ter mais uma reunião, videoconferência. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade também de poder pedir, Pai, para que seja contida essa pandemia, Senhor. Atenda nossos pedidos e ouve os pedidos dos nossos irmãos. Quero agora pedir pela exposição da tua palavra, nos instrua nesta exposição e nos abençoe, e ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Romanos 13, 11 a 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Meus queridos e diretos irmãos, hoje estamos no 39º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Eu tirei o tema aqui do verso número 11, vocês que conhecem o tempo, né? E eu quero chamar a sua atenção. Sobre essa carta, nós já, no primeiro estudo, expomos a história da carta escrita por Paulo aos Romanos, as circunstâncias que levaram ele a escrever. Aliás, ele nem estava em Roma, ele estava indo para Roma, mas antes de ir ele escreveu uma carta, até porque lá estava havendo algumas discordâncias sobre a presença dele lá, de alguns judaizantes. Mas vamos introduzir em duas etapas. A primeira, a introdução geral sobre esses versículos que eu quero compartilhar com você. Uma palavra única e exclusiva para cristãos. Uma chamada de atenção para quem foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um pagamento caro, dolorido, do Filho de Deus, dando a sua vida pelo homem pecador, né? Para perdoar, amados, os seus pecados e torná-los aptos para ser um salvo e para viver a glória de Deus, a última etapa que vem se aproximando, a última etapa da história da criação da humanidade. Um despertamento, amado, para o cristão, que o fim é esperado por todos eles e agora apressa a qualquer momento para que se ouça a voz da trombeta soar nos quatro cantos do mundo, anunciando a volta do Senhor Jesus.
Os cristãos devem se encontrarem vivendo uma vida de dignidade, ocupado na obra de Deus para alcançar os outros pecadores, para eles poderem ouvirem a palavra de Deus, o evangelho da salvação, amados. Esse é o momento de se dar provas de um verdadeiro cristão, não é? E tem compromisso com o Senhor Jesus, de pregar o reino de Deus, de anunciar a sua palavra. Vamos então ver aí na nossa exposição. Eu escolhi, amados, os versos 11, queridos, escolhi os versos 12 e 13, né, para compartilharmos com vocês na exposição da palavra de Deus. O primeiro verso escolhido na sua introdução, falarei mais na frente sobre ele. Vocês que conhecem o tempo, falando para cristão, leia na sua vida os direitos que você tem, conhecem o tempo, sabe da vida que estão vivendo na era presente e o que nos aguarda na era vindoura. Os que conhecem o tempo são aqueles que ouviram a voz do Evangelho, a justiça divina, que veio ao mundo para resgatar o homem que foi condenado à morte eterna, né? E aí creram em Jesus Cristo, amados, e passaram de forma digna, amados, sendo exemplos de fé. A mudança que houve, amados, né? E assim, ao mudar, ele passa a servir a Deus. O cristão que conhece os acontecimentos que são aguardadas, as promessas do Senhor Jesus, amado, ele pode ficar tranquilo e esperançoso, né, ao grande dia da vitória da fé. Ele pode aguardar isso com tranquilidade. Em segundo lugar, na nossa introdução do verso 12, que vamos falar mais na frente, que diz, o dia vem chegando. Eita! O dia vem chegando, não é? Amado, isso é uma alegoria, uma forma de Paulo dar uma ilustração para que as pessoas entendam o que ele está dizendo, amado. O dia vem chegando, amado, não é? É o nosso tempo, amado, o nosso tempo de estar alinhado. Nós estamos alinhados, amados, como se estivéssemos na madrugada. Já a luz da aurora, da glória de Deus, da vinda de Jesus, vai pintar. Né? Vai pintar. Certo? Então, amado, e aí, amados, acontecendo isso, ao nascer do sol, não é? Dia, e este dia, o dia da volta de Jesus Cristo. Amados, os cristãos esperam terminar esta madrugada nessa simbologia e raiar a luz de Jesus Cristo, amado, vindo a todos os eleitos, irmãos, tantos que estão lá no céu, os quais ressuscitarão e virão com o reto juiz para se unir, amados, aos cristãos que estiverem vivos, né? E todos participarem do tribunal de Cristo para serem enviados para o gozo eterno do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, amados, né? Mas concomitantemente, amados, né, serão ressuscitados todos os incrédulos que serão trazidos, arrancados, trazidos, amados, não para participar como os cristãos do tribunal de Cristo, amados, né? Mas eles estão sendo trazidos, irmãos, não é? Estão sendo trazidos para estar diante do Senhor. E serão, amados, condenados à morte eterna, para eles irem para a morte eterna, que é a morte eterna
eterna, está dizendo, né, no lago de fogo, eles estarão lá. Os que estão agora aí, incrédulos, nesse perigo de Jesus, dele partir ou Jesus vir, e ele então está em desordem na sua vida, né? Bem, isso é o dia mais esperado para os cristãos, né? Porque somente eles sabem as razões pelas quais, irmãos, eles aguardam esse dia, pois esse dia será o dia final das dispensações da humanidade que conheceu o pecado, que trouxe tantos males, amados, para o ser humano, e tudo de mal vai ter então o seu fim, porque a verdadeira justiça, a felicidade, a paz seja para sempre, amados, para os que haverão de estar com Deus na glória do Senhor. Fantástico, né? Queridos, em terceiro lugar, o verso de número 13, que diz assim, vivamos dignamente. Olha a chamada. Crente para ver dignamente. Não é para estar desperdiçando tempo com bobagem do mundo, com os entretenimentos brancos, sei lá, bons, sei lá, economicamente bons, que não tem nada a ver, amados, com uma vida de dignidade cristã, de compromisso, amados. A igreja está precisando de que os crentes se levantem para ter uma vida mais intensa, não é? Aguardando essa madrugada terminar, para a luz da aurora da volta de Jesus raiar, meus irmãos, não é? Um cristão que espera o dia chegar, amados, ele precisa, meus queridos, viver de forma digna. Por isso que o próprio Paulo falou aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, que diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Que coisa fantástica, que palavra maravilhosa de Paulo, né? Amados, os cristãos queridos, os cristãos amados, romanos, foram ali advertidos, amados, por Paulo, visto, amados, que os romanos eram assediados pela a cultura e o costume da vida, amados, romana, que era cheia de práticas cegas e de costumes errados, de práticas licenciosas, pois eles vinham de um mundo totalmente pagão, idólatra e perdido. Pense na dificuldade de evangelizar esse povo, que ali tinham costumes desvairados. Meus amados, as práticas pecaminosas que eram praticadas eram orgias, olha o que eles faziam, nada, né? Orgias, viu aí? Até mesmo em público, era sexualismo do tipo extravagante e bebedeira das festas que eram realizadas, amados. Por essa razão, Paulo orientou os cristãos romanos a se manterem firmes na fé, na vida social, amados, que eles tinham como romanos, amados. Então vamos começar a nossa exposição bíblica desta noite para você. Meus amados, em primeiro lugar, vocês que conhecem o tempo, essa palavra é para você e para mim, irmãos em Cristo. Essa é uma palavra direta. Vocês que conhecem o tempo, não dê bobeira. E aí vocês precisam também provar a fé que vocês têm em Jesus Cristo, amados. Que grande privilégio tem o cristão que vive, amados, além deste mundo, não é? Que vive das circunstâncias humanas e mundanas, amados, sem expectativa de um futuro grandioso e imaginário. É algo
para o crente saber o que vai acontecer, algo glorioso que vai acontecer. Os crentes sabem disso, não é? O cristão recebeu em seu coração o Espírito Santo que o acompanha na sua vida e fortalece a fé cristã. Ele ser, amados, um instrumento de Deus, capacitado nos conhecimentos da palavra de Deus, para estar protegido das heresias que surgem a cada momento e das dificuldades, dos problemas que vêm para cada um. O crente precisa ter este conhecimento da palavra de Deus para poder viver uma vida diferente, boa, na madrugada, esperando a luz raiar da luz de Cristo que nós esperamos. Meus amados, uma coisa importante que o cristão tem em sua vida é a certeza, como diz o verso de número 11. Olha bem, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no começo, quando Paulo estava falando isso aqui. Hoje se passaram 2000 anos, não é isso? Deixa eu fazer aqui uma conjectura aqui de 2000. Vamos lá? Adão, né, o homem da criação, sua descendência durou 2000 anos e foi destruída com o dilúvio. Ficou um remanescente. Esse remanescente recomeçou tudo de novo. Lá para as tantas, Deus chama Abraão, constitui aí o povo de Deus, chamado de hebreus, de judeus, povo de Deus. E aí também foram até Jesus Cristo, mais 2000 anos, 2 e 2. Agora faz 2000 anos e 20 anos que se passaram. E agora, será que a luz da aurora vai agora raiar a vinda de Jesus com eu, pé e você? Vamos então, meus amados, queridos irmãos, né, vamos então ter comunhão, amados, né, e esperar honrosamente a volta de Cristo, porque ela se aproxima, amados, e precisamos aguardar com fervor. Ora vem, Senhor Jesus, como diz as últimas palavras de Apocalipse, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados, Paulo, né, ele dizia essas palavras, que a volta de Jesus estava próxima. Quanto mais, irmãos, quanto mais a igreja dos nossos dias não estará mais animada para poder participar, aguardar com mais efervescência a volta de Jesus Cristo. Nós, 2020 anos depois, precisamos estar mais animados para isto. A volta de Jesus é a última coisa, amados eleitos, para herdar a glória de Deus. É o último ato, é a volta de Jesus, para dar fim aí essas coisas do mal, do pecado, amados. O maior acontecimento, a história da humanidade, amados, algo indescritível, que será vivido, meus queridos, que será vivido por aqueles que receberam Jesus Cristo para, amados, para a realização das promessas do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, onde os eleitos vão morar e vão ter as venturosas bênçãos, amados, que nós estamos aguardando, meus queridos, não é? Aguardando a ressurreição do corpo dos que partiram, amados, para juntos com nós. Os vivos serão arrebatados, os crentes serão ressuscitados para se encontrar, amados, ali diante do Senhor Jesus, meus amados, no tribunal divino, amado,
e aí depois a entrada gloriosa dos crentes na nova terra, na nova Jerusalém, no novo céu, e gozar para todos. Isso é o que crente tem e que precisa zelar por isso na sua vida, amado. Infelizmente, alguns irão amargar um fim triste. Os que não creram, os incrédulos, amados, irão para o fogo eterno, para a morte eterna. Serão então ali no tribunal divino e serão decretado o fim. E aí será transitado e julgado divinamente para eles irem para a morte eterna. Em segundo lugar, meus amados, o dia vem chegando, verso de número 12, o dia vem chegando, está apressado para todos, tanto para os cristãos, como também para os não cristãos. Tanto para os cristãos que estão no céu, e para os cristãos que estão vivos, que haverão de os no céu ressuscitarem, e os crentes aqui serem transformados, né? E os incrédulos serão também ressuscitados, e os que estiverem aqui serão levados coercitivamente, divinamente, para estar diante do tribunal. Uns vão querer fugir para um lado para o outro, mas o Senhor venha. Ele tem poder para tudo isso, para mandar uma ação coercitiva de anjos, de poderes, para trazer, põe tudo de frente a ele, ali, para então vir para o julgamento final, amados. Uma coisa diferente da outra. Os cristãos, amados, sabem que este dia está chegando e fará grande diferença, amados, que exercerá a verdadeira justiça para restaurar o homem para todo sempre. O homem será completamente restaurado. Aqui agora o crente já está com o perdão dos seus pecados, retirada a culpa do seu pecado. Naquele dia, aí acabou tudo e nós vamos herdar a glória de Deus. Muito fantástico, né? Amados, enquanto esse final não chega, a humanidade perdida vive nas trevas. E na alegoria de Paulo aqui nesse texto, eles estão na noite, na escuridão. Na escuridão, meus amados, totalmente, através de tudo que é abominável, meus amados. Ela vem se entregando cada vez mais ao pecado da humanidade. Meus amados, praticando todos os tipos de males neste mundo. Nós estamos vendo aí, amados, tantas coisas tristes, horríveis, que o mundo vem apresentando. Nessa escuridão da noite, meus amados, os homens estão desligados e fazendo o que é de errado em suas vidas, amados. Tudo o que é de errado, eles estão praticando, amado, roubando, e o pior, amado, o pecado retira deles qualquer força para que eles possam se livrar dessa escravidão. Não tem força nenhuma, pelo homem não há nada, a não ser que ele ouça a voz do Evangelho. Aí muda tudo, amados. Como Paulo diz sobre a noite, que se refere às sombras, onde são praticados crimes de todos os tipos de males próprios, e Paulo advertiu. Olha o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7. Eu vou ler aqui para você, olha aí. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriaga. Estão tudo aí lotados na noite, pegando a noite toda pelo pé, né? Ou pela mão, não é isso? Hoje o cristão tem a luz de Cristo. Meus amados, essa luz que ilumina o homem arrependido dos seus pecados, que se encontrava nas trevas, na escuridão, e depois, ao ouvirem a verdade, eles creram, foram perdoados e foram também iluminados pela luz de Cristo. E vem a segunda luz. A primeira luz foi aquela que ele deixou lá no Sermão do Monte. Não é? Vós sois a luz do mundo, os que creem. A luz segunda é essa que vem
depois da madrugada, quando raiar a luz da aurora da volta do brilho de Cristo Jesus, aí então o crente receberá uma nova luz, a luz da eternidade e da glória de Deus, amados, né? A maneira, amados, como os que estão na luz, esperando o dia que vem, chegando, amado. Enquanto isso, o mundo diferentemente está na escuridão, não é? Está na escuridão. O mundo se encontra perdido, é como aquela história que diz: barco perdido, bem carregado. O mundo está assim. Infelizmente, amados, só existe uma saída para o homem. Ele ouviu o evangelho, a salvação, a pregação da palavra de Deus que os crentes devem pregar, para assim eles poderem ter os seus pecados cancelados, eles se arrependerem e receber o perdão dos seus pecados. Meus amados cristãos, sabe muito bem que o dia está chegando e cada vez mais ele deve estar preparado para este momento, meus amados. Ele não deve relaxar, muito pelo contrário, ele deve investir a sua vida, o seu tempo para estar precavido contra as ciladas neste mundo em que nós vivemos. Embora, amados, perdoados dos pecados e livres da escravidão da lei, amados, o cristão deve buscar o caminho da santidade, combater os desejos que cada um de nós temos ainda da carne, que o pecado não são perdoados, mas ele ainda é presencial, amados, em cada um de nós, e a prática do pecado, amados, uma coisa que acontece na escuridão, não é dar uma fugidinha, se esconder, não faça isso. E Paulo adverte: vai alta noite, é preciso ter muito cuidado aqui no verso 12. O pecado é algo da escuridão, onde as pessoas saem para as práticas e ninguém pode ver à noite, ou à noite é livre para esse tipo de coisa. As pessoas ficam no anonimato, que fica escondido como a noite, que ninguém vê, como uma carta anônima, uma certa carta anônima de alguém incrédulo que estava na igreja e difamou o outro irmão. Não tem prova de ser crente, não pode, porque ele fez na noite, na escuridão do pecado. O cristão não pode pecar esse tipo, amado, de pecado, essa ação noturna, meus amados, pois, amados, ele está errado, ele está pecando, não é? E isso é a prova de que ele não é, como diz minha neta, né, Ana Lu, nunca foi crente. Em terceiro e último lugar, amados, o verso número 13, vivamos dignamente. Meus amados, o cristão, no aguardo do dia, da chegada do dia, ele precisa todo o tempo estar pronto, irmãos, e buscar ao máximo fugir da prática do pecado. O pecado é destruidor. O exemplo cristão é ter uma vida digna, alicerçada na santidade, na felicidade, na honestidade, na felicidade, na retidão, e não dar lugar às coisas ruins, às coisas negativas, amados. Não faz parte de cristão. Estou fora. Cristão está fora do que não presta. Os cuidados com o testemunho cristão é algo diário e permanente que envolve a sua vida espiritual, moral, para que ela seja transparente no mundo. Alguém possa dizer assim: eis um verdadeiro crente, um varão sem dolo, como Jesus disse a Natanael. Meus queridos, uma lição de Paulo aos filipenses, meus amados, para que eles não negligenciassem com o testemunho e tivessem uma vida exclusiva para Jesus. Está lá em Filipenses 1:21, diz assim a palavra de Deus: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados, o nosso relacionamento é uma prática de fé. E Paulo tem razão.
uma prática de fé, de viver, amado, e descartar aquilo que não presta, as coisas do velho homem. O cristão é nova criatura e não pode dar margem, amado, para o que passou, passou, e não tem mais nada a ver, amado, com ele. Agora o crente é novo, eis que tudo se fez novo. Por isso, amado, que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, ele disse claramente: e assim quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas fizeram o quê? Nova vida, ser uma nova criatura. Enquanto estamos na madrugada, hoje, agora, esperando o dia chegar para a grande realização da última etapa da humanidade, para os que receberam a fé e os que recusaram a fé, chegue aí o final de tudo. Meus irmãos, os cristãos devem se manterem ocupados na obra do Senhor, como eleitos, amados, por fazerem parte hoje de uma igreja militante e depois da volta de Jesus, da igreja triunfante e gloriosa, para vivermos para todos sempre. Por isso que a ocupação dos cristãos, amados, passa pela devoção, amados, em oração, leitura da Bíblia Sagrada, dos trabalhos da igreja, e em especial evangelizar os pecadores, amados. Um cristão preparado está ocupado na obra de Deus, ele se sente fortalecido e corajoso para atender a voz de Deus em seu coração, esperançoso, amados, para chegar ao dia da realização do grande momento de viver para sempre a glória de Deus. Fantástico, né? Eu quero concluir com 3 momentos. Primeiro momento: tenha a firme convicção que você está tendo uma vida com Deus e procure saber das recomendações de Paulo. Como ele diz: vocês que conhecem o tempo. Olha, não desconhecer essa realidade de conhecer, não é, mais a respeito da realidade da volta de Jesus. Segundo, meus amados, como é bom estar sempre na expectativa que ele vai voltar e manter aquele chavão, né, que eu disse há pouco tempo: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não é uma prova que ele vem e o dia vem, está chegando, estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último lugar, em todo o viver dos cristãos, as pessoas se mantendo sempre na presença de Deus, como exemplo observado por Paulo e recomendado, ele diz: vivamos dignamente. É isso que ele quer que nós vivamos. Eu quero concluir com uma historinha, não é? Tempo de Deus. Certa feita, um seminarista foi para uma prova de uma única questão. E a questão era a seguinte: fale sobre Deus e sobre o diabo. Fale sobre Deus e fale sobre o diabo. Lá no seminário, o seminarista foi chamado, todos eles, a classe, para fazer essa dissertação. Então foi dado a ele 60 minutos para responder, e um deles pegou a folha e começou a escrever, escreveu, ele dissertou sobre suas maravilhas, a obra do Filho de Deus, sobre a salvação, sobre tudo que o crente tem, a riqueza imensurável do crente, a alegria grande dele ser crente, de esperar a volta de Jesus Cristo. E aí, de repente, ele ouviu, né, o professor dizer: o tempo foi esgotado, vocês têm 1 minuto só para terminar. E quando ele olhou, não tinha feito nada sobre o diabo. E aí, amados, quando o professor alertou, ele ficou ali, tentou fazer alguma coisa, mas não deu mais tempo para fazer nada. Entregou o trabalho dele, e o professor percebeu que ele só falou sobre Deus. Aí perguntou no meio dos outros alunos: foi o que aconteceu? Aí o aluno disse: senhor professor, me perdoe, mas eu fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. O professor, apesar de não ter cumprido o que foi solicitado, né,
Sua dissertação foi considerada a melhor dissertação. Ele usou o tempo dele todo para Deus. Olha, precisamos nos livrar das impurezas deste mundo, da avareza, do mal, do diabo, que não convém aos santos. Vão viver uma vida nova, esperando no Senhor e tendo uma vida consagrada, esperando o amanhecer do raiar da luz da aurora eternal, a luz que brilha eternamente, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.